E se a gente te dissesse que a tal Idade das Trevas talvez não tenha sido tão sombria assim? Que enquanto a Europa passava por um período de grandes transformações, a chama da razão não só sobreviveu, como brilhou com uma força incrível em outro lugar. Pois é, hoje a gente vai seguir o rastro dessa chama numa jornada fascinante que conecta o mundo antigo ao moderno. Tá, vamos pensar nisso. A história que a gente geralmente aprende na escola fala de um grande vácuo, né? Uma idade das trevas, onde o pensamento clássico meio que se apagou. Mas e se essa história não estiver completa? Será que a filosofia simplesmente desapareceu do mapa? Então a resposta é que não, ela não desapareceu. Pelo contrário, a filosofia, digamos, fez as malas. Ela partiu numa viagem incrível para o leste, onde encontrou um novo lar super fértil no coração do mundo árabe islâmico, mais especificamente durante o Califado Abássida. Olha que interessante. Entre os anos de 750 e 1258, o Califado Abássida transformou cidades como Bagdá em verdadeiros polos de conhecimento. Começou ali um movimento gigantesco de tradução que trouxe toda a sabedoria grega, de Aristóteles a Platão, para o árabe. Foi o início de um capítulo completamente novo e brilhante na história do pensamento. E o mais fascinante é que isso não era só por curiosidade acadêmica, sabe? Havia um motivo muito prático. O Império Islâmico estava crescendo, juntando um monte de povos com culturas e crenças diferentes. Como unificar tudo isso? A sacada foi usar a filosofia grega como uma espécie de linguagem universal da razão, uma ferramenta para harmonizar toda essa diversidade e construir uma sociedade coesa. E nosso primeiro grande personagem nessa história é Al-Kindi, que faleceu em 873. Ele é considerado nada mais, nada menos que o primeiro filósofo dos árabes, um verdadeiro pioneiro. E a missão dele era uma das mais audaciosas que se pode imaginar: juntar o pensamento grego com a doutrina islâmica. Mas como fazer isso? Como conciliar a razão de Aristóteles com a fé do Alcorão? A solução de Al-Kindi foi simplesmente genial. Ele disse que a filosofia e a religião são como duas trilhas diferentes que sobem a mesma montanha. O topo da montanha é um só, a verdade absoluta, a causa primeira ou, se preferir, Deus. O que muda é só o caminho para chegar lá. Então, de um lado, a gente tem a filosofia, a subida a pé, passo a passo, usando a lógica, o esforço, o tempo. Do outro, a revelação, que seria como um teleférico divino, uma visão direta e imediata dada aos profetas. O ponto fundamental de Al-Kindi é que não existe conflito. Razão e fé não são inimigas, mas sim parceiras na busca pela mesma verdade. Depois de Al-Kindi, essa tradição filosófica que ficou conhecida como falsafa amadureceu e atingiu um outro nível. E isso aconteceu graças a duas figuras absolutamente monumentais que levaram essa conversa entre fé e razão a um patamar de complexidade e ambição nunca antes visto. O primeiro deles é Al-Farabi. Esse cara era tão especialista em Aristóteles que ganhou o apelido de o segundo mestre. O primeiro, claro, sendo o próprio Aristóteles. Para Al-Farabi, a filosofia estava no topo. Por quê? Porque ela se baseia em provas lógicas, em demonstrações racionais que qualquer um pode seguir. Já a religião, segundo ele, usa símbolos e histórias para ensinar a mesma verdade para um público mais amplo. Uma oferece certeza, a outra acessibilidade. E aí, a gente chega em Ibn Sina, mais conhecido aqui no Ocidente como Avicena. Olha, esse homem era um gênio, um gigante intelectual. Para se ter uma ideia, o seu Cânone da Medicina foi o principal livro de medicina na Europa por 600 anos. E sua influência na filosofia foi tão grande quanto, moldando o pensamento tanto no Oriente quanto no Ocidente por séculos. Talvez a ideia mais famosa de Avicena seja a distinção que ele fez entre essência e existência. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a diferença entre o que uma coisa é e o fato de que ela é, de que ela existe. E esse exemplo da fênix é perfeito. A gente consegue entender perfeitamente o conceito, a essência de uma fênix, um pássaro de fogo que renasce das cinzas. Mas isso não significa que ela exista de verdade no mundo real, certo? Para Avicena, só existe um único ser em que a essência e a existência são a mesma coisa: Deus. A própria definição de Deus já inclui sua existência. Ele é o único ser que necessariamente existe e é dele que a existência de todo o resto do universo flui. Agora, a nossa jornada dá um salto e nos leva para o outro lado do Mediterrâneo, para Al-Álandos, a Espanha Islâmica. É lá que a gente encontra Ibn Rushd, que o Ocidente chamou de Averroes, um filósofo que viveu entre 1126 e 1198.
Se Al-Farabi foi o segundo mestre, Averroes ficou conhecido como o comentador. Pense nele como um restaurador de obras de arte, só que intelectuais. Ele achava que o pensamento original de Aristóteles tinha sido coberto por camadas e mais camadas de interpretações místicas. A missão da vida de Averroes foi limpar tudo isso e trazer de volta o Aristóteles original, o pensador da lógica pura e dura. Averroes também tinha uma visão bem sofisticada de como a verdade deveria ser comunicada. Ele dizia que pessoas diferentes entendem de jeitos diferentes. Os filósofos precisam de provas lógicas, da demonstração. Os teólogos trabalham com raciocínio persuasivo. E a maioria das pessoas, a grande massa, entende melhor através de histórias, de símbolos. Era um jeito brilhante de fazer com que a razão e a fé pudessem conviver em harmonia na sociedade. E aqui vem uma das ideias mais radicais de Averroes, a unidade do intelecto. Basicamente, ele dizia que, embora nossos corpos sejam individuais, nossa mente racional não é. Essa capacidade que a gente tem de entender verdades universais, tipo que 2 mais 2 são 4, não pertenceria a mim ou a você. Seria um intelecto único, imortal, ao qual todos nós nos conectamos para poder pensar. É uma ideia muito à frente do seu tempo, que ecoa até em conceitos modernos de consciência coletiva. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade dele. Para Averroes, o universo funciona com base em princípios lógicos super rígidos, uma cadeia de causa e efeito que não pode ser quebrada. Tudo tem uma razão de ser. Então, depois de percorrer esses 4 séculos de pensamento intenso, a gente se pergunta, qual foi o resultado de tudo isso? Bem, o impacto dessa jornada intelectual não ficou só no mundo islâmico. Ele estava prestes a cruzar fronteiras e mudar o rumo da história ocidental para sempre. Através de lugares como a Espanha e a Sicília, as obras desses filósofos começaram a ser traduzidas para o latim e a chegar nas universidades da Europa medieval. Para os intelectuais europeus da época, foi como descobrir um continente perdido do conhecimento. E isso causou um verdadeiro terremoto. Pense bem, por séculos, a teologia cristã era a forma principal de explicar o mundo. De repente, chega um sistema de pensamento completo, sofisticado, que explicava tudo, da física à alma, usando apenas a razão, sem precisar da Bíblia. O choque foi gigantesco e gerou uma crise. E a resposta a esse desafio veio de figuras como Tomás de Aquino. Ele não ignorou esses filósofos árabes, ele mergulhou de cabeça nos textos deles. Toda a obra de Tomás de Aquino é, na verdade, um grande diálogo com Avicena e principalmente com Averroes. É simplesmente impossível entender o pensamento medieval europeu e até o Renascimento sem reconhecer a dívida enorme que eles têm com esses pensadores. E aqui está o ponto-chave da nossa história. Esses filósofos não foram meros guardiões do conhecimento grego, como se fossem bibliotecários. Eles foram inovadores. Eles pegaram a semente do pensamento grego, a cultivaram, a desenvolveram e criaram algo novo, mais forte, antes de passá-lo adiante. Eles transformaram o conhecimento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. A história do conhecimento está cheia dessas pontes, dessas conexões que muitas vezes ficam escondidas. Que outros legados esquecidos, que outras trocas culturais incríveis ainda estão por aí esperando para serem redescobertas por nós? A busca, com certeza, continua.